Bem-vindos a mais um Dado Entender. Hoje a gente vai explorar duas ferramentas de pensamento que, olha, são a base de quase tudo, desde a filosofia lá da Grécia Antiga até os algoritmos que estão rodando agora no nosso celular. A gente vai tentar entender a essência de como o ser humano aprende. Para começar, a gente precisa partir de uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Afinal, como é que a gente aprende sobre o mundo? Quais são, digamos, os instrumentos da nossa mente que a gente usa para transformar a bagunça de informações ao nosso redor em conhecimento de verdade? E a nossa jornada começa lá atrás, com Aristóteles. É difícil exagerar a importância dele. Pensa só, por quase 2000 anos, o jeito que o Ocidente pensava foi moldado pelo sistema de lógica que ele criou. Era uma ferramenta tão dominante que parecia sinceramente a única forma correta de raciocinar. E o coração do sistema do Aristóteles é o que a gente chama de dedução. A ideia é muito elegante e poderosa. Funciona assim: você parte de uma verdade geral, uma regra que todo mundo aceita, e aplica essa regra para chegar a uma conclusão específica que, e essa é a palavra-chave, é inevitável. É um raciocínio que vem de cima para baixo. E o exemplo clássico para entender isso é o famoso silogismo. Acompanhe o raciocínio. Se a gente assume como verdade que todo homem é mortal, ok? E a gente também assume que Sócrates é um homem, pronto. A conclusão de que Sócrates é mortal não é uma opinião, não é um talvez. É uma certeza lógica. A resposta, no fundo, já estava contida ali nas duas primeiras frases. E não é à toa que os trabalhos de lógica do Aristóteles foram todos reunidos num livro chamado Organon. Sabe o que o Organon significa em grego? Instrumento, ferramenta. E era exatamente essa a proposta. Dá pra gente uma caixa de ferramentas mental para construir argumentos que não tivessem furos e para organizar todo o conhecimento que já existia. Ok, então, por séculos e séculos, esse foi o principal jeito de pensar. Mas aí, o mundo mudou. Chegou a Renascença, com a vontade louca de descobrir coisas novas. E foi nesse cenário que um pensador chamado Francis Bacon apareceu e disse: gente, essa ferramenta antiga já não dá mais conta, a gente precisa de uma nova. E o nome da obra principal dele já foi uma baita provocação. Ele chamou de Novum Organum, ou seja, o novo instrumento. Era um recado direto para Aristóteles. O Bacon estava basicamente dizendo que aquela caixa de ferramentas antiga era ótima para organizar, mas péssima para descobrir. Era hora de um upgrade. E essa frase dele aqui resume tudo. Para Bacon, o conhecimento de verdade não ia vir de alguém só pensando, sentado numa cadeira. Viria de obedecer à natureza. E o que ele queria dizer com isso? Simples: observar, experimentar, sujar as mãos coletando dados do mundo real. E assim que nasce a lógica indutiva. É o caminho inverso. Em vez de começar de uma regra geral, a indução começa com observações específicas com os dados brutos. E a partir de um monte desses exemplos particulares, a gente tenta construir uma teoria geral. É um raciocínio que sobe, que vai de baixo para cima. Então, agora a gente tem os dois lados. De um, Aristóteles e a dedução. Do outro, Bacon e a indução. É como se fosse o grande confronto entre dois gigantes do pensamento, sabe? Duas estradas completamente diferentes, mas que no fim buscam o mesmo lugar: o conhecimento, a verdade. Para a gente resumir de um jeito bem claro, a dedução de Aristóteles é como um bibliotecário genial que organiza tudo que a gente já sabe com uma certeza absoluta. Já a indução de Bacon é tipo um explorador que entra na floresta sem mapa para descobrir coisas novas, trabalhando com probabilidades. Um organiza o conhecido, o outro descobre o novo. Mas você pode pensar, tá, mas essa é uma briga de filósofos de 400 anos atrás. E é aí que a história fica sensacional. Porque essa batalha de ideias antiga encontra uma união perfeita e até meio inesperada num dos campos mais modernos que existem hoje: a ciência de dados. Vamos pensar na programação de um computador. Cada linha de código, cada comando do tipo: se isso acontecer, então faça aquilo, se não, faça outra coisa. Isso é pura lógica dedutiva. O programa segue regras fixas, as premissas, para chegar no resultado que já está determinado. É o Aristóteles em forma de código. Ele ia se sentir em casa escrevendo um algoritmo. E o outro lado? O aprendizado de máquina, o tal do machine learning. Ah, isso é a filosofia do Bacon com superpoderes. Pensa só. O modelo de inteligência artificial é alimentado com milhares, milhões de exemplos específicos e, a partir desses dados, ele mesmo induz as regras gerais. É um método de Bacon em uma escala que ele nunca poderia sonhar, descobrindo padrões no mundo que seria impossível a gente deduzir. E olha só onde a gente chegou.
A gente partiu da dedução de Aristóteles para organizar o que sabemos, passamos pela indução de Bacon para descobrir o que não sabemos, e hoje a ciência de dados usa os dois juntos o tempo todo. A pergunta que fica no ar é: se o órgão e o novo órgão nos trouxeram até aqui, qual será o próximo grande instrumento que a humanidade vai criar para entender o universo?